Boa noite, queridos irmãos. Eu vou ler uma página do livro Palavras de Vida Eterna, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Nossa cruz. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus. Marcos, capítulo 8, versículo 34. Ninguém se queixe inutilmente. A dor é processo. A perfeição é fim. Assim sendo, caminheiros da evolução ou da redenção têm cada qual a sua cruz. Esse almeja, aquele deve. E para realizar ou ressarcir, a vida pede preço. Ninguém conquista algo sem esforçar-se de algum modo. E ninguém resgata esse ou aquele débito sem sofrimento. Enquanto a criatura não adquire consciência da própria responsabilidade, movimenta-se no mundo a feição de semi-racional, montuando problemas sobre a própria cabeça. Entretanto, acordando para a necessidade da paz consigo mesma, descobre de imediato a cruz que lhe cabe ao próprio burilamento. Encarnados e desencarnados, jungidos à terra, vinculam-se todos ao mesmo impositivo de progresso e resgate. No círculo carnal, a cruz é a dificuldade orgânica, o degrau social, o parente infeliz. No plano espiritual, é a vergonha do defeito íntimo não vencido, a expiação da culpa, o débito não pago. Tenhamos, pois, a coragem precisa de seguir o Senhor em nosso anseio de ressurreição e vitória. Para isso, porém, não nos esqueçamos de que será preciso olvidar o egoísmo enquistante e tomar nossa cruz. Graças a Deus. Vamos agora fechar nossos olhos e agradecer. Mentalizar Jesus entre nós. Ele nos dê muita força, coragem, resignação. Que nos acalme, que nos dê muita força, muita luz, e possamos progredir para o bem. Jesus, abençoe, ilumina o nosso expositor, Luiz Henrique, e principalmente, Senhor, a dirigente desta casa, Pingo de Amor, que nos recebe com tanto amor e carinho. E todos que aqui adentro esta casa, ela sempre tem um conforto, um amparo, sempre ajudando, sempre abraçando a todos com muito carinho. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre, graças a Deus. Obrigado, Jesus. Boa noite mais uma vez. Absolutamente nada acontece por acaso, né? No final de semana, eu fui informado de que esse seria o tema, né, que a gente deveria conversar aqui essa noite. E Deus é tão bom, estava até falando isso contigo, né? Deus é tão bom pra gente que Ele já se antecipa, né? As bênçãos já se antecipam às nossas necessidades. E Ele já sabia que, esse tema vai ser importante nesse dia para Ele. Então bota Ele para falar lá sobre isso, que é porque Ele precisa ouvir sobre isso. Então, não estou aqui para ensinar, estou aqui para aprender. E o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele é o maior capítulo do Evangelho. E
que não adianta ser lido apenas, ele precisa ser estudado. Ler, reler, parar, voltar e buscar outras informações em outros livros, paralelamente às informações que estão aqui, porque ele constrói pilares extremamente, posso até dizer, poderosos para nos sustentar diante das vicissitudes. E por quê? A gente já ouviu falar, né? Porque espírita gosta de sofrer, né? Eu não sei disso não, eu não gosto não. Nunca ouvi nenhum irmão espírita dizer assim, poxa, adoro sofrer, ai que maravilha, adoro quando a dor vem, né? Não é verdade. A grande vitória do espírita, eu estou falando do espírita, porque nós estamos no meio dos espíritas, mas daquele que sofre, mas que sofre com firmeza e que se mantém de pé e vai, é a fé. Eu já falei algumas vezes aqui, gosto sempre de lembrar, porque foi um aprendizado maravilhoso durante o período de pandemia. A maioria das casas espíritas fechadas, e eu precisando de um suporte espiritual, de um lugar, né? E eu fui conduzido pela espiritualidade até uma igreja evangélica. Uma igreja séria, uma direção séria, aqui na cidade de Miguel Pereira, né? Muito éticos e com uma fé, um fervor, uma confiança em Deus invejável. Uma confiança em Deus que nós precisamos estudar a fundo o capítulo 5 do Evangelho para adquirir. E ele já tem. Né? Eu via alguns irmãos chegarem lá diante de problemas extremamente severos, né? As lágrimas, com um sorriso nos lábios, as lágrimas correndo pelo rosto e ele falando assim, eu me submeto à vontade de Deus. Olha que bonito. De onde vem essa confiança? Ela não vem do nada, né? Isso demanda uma maturidade do senso moral muito apurada. Isso independe de religião, né? E no capítulo 5, cujo título é Bem-aventurados os aflitos, vou citar só uma parte aqui da citação do Evangelho de Mateus, no capítulo 5, fala, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor à justiça, porque é deles o reino dos céus. Vou ler do Evangelho de Lucas também. Bem-aventurados vós que sois pobres, porque o reino de Deus é para vós. Bem-aventurados vós que tendes fome agora, porque porque sereis saciados. Felizes sois vós que agora chorais, porque rireis. De repente o incrédulo, né, pode fazer até graça disso, né? Pode até fazer chacota dessa. Poxa, mas como assim? Lá eu estou sofrendo agora e depois eu vou rir? Como é que é isso? Quando a gente compreende a relação de causa e efeito entre as coisas, quando a gente compreende, e nós aqui já temos esse conhecimento, da pluralidade das existências, então a gente já começa a entender que se eu choro agora, e Jesus está falando que sou bem-aventurado, porque agora choro, porque depois eu rirei, né? Ou serei consolado. Quando é essa consolação? Pode ser nessa encarnação? Pode. Sabemos. Pode ser na próxima. O mais importante é a gente lembrar que existe um fluxo lógico, com leis imutáveis, perfeitas, eternas, que nos forçam a ir na direção da vontade de Deus. E quando eu deixei de ir na direção da vontade de Deus, quando eu fugi desse fluxo, quando eu saí dessa corrente
que é irresistível, por mais que nós tentemos nos resignar no mal, é impossível impedir o progresso. E quando a gente se resigna na prática do mal, ou em não praticar o bem, quando a gente fere as leis de Deus, sejam elas quais forem, a gente sofre. A gente sofre. Né? Imagina eu tentar nadar contra o fluxo do rio Amazonas. Eu vou sofrer e não vou vencer. Não dá. Pode ser o maior nadador do planeta, não vai vencer. Existe uma força muito maior que está dizendo: filho, é para aquele lado. E quando eu entendo isso, aí eu já começo a pensar assim, bom, se sofro, usando aqui as palavras do Evangelho, se sofro, é porque errei. Ele usa até a palavra pequei em algumas traduções, mas eu sei que os espíritas não gostam muito da palavra pecar, né? Então, ele usa a palavra errar. Se sofro é porque errei. Porque Deus é infinitamente justo e bom. Por que está acontecendo isto comigo? Se a causa deste determinado sofrimento, seja ele qual for, não está nessa existência, se eu tenho a minha consciência tranquila de que nessa existência eu tive uma conduta ilibada, honesta, não fiz o mal, não falei mal de ninguém, não enganei, não menti, não magoei, não ofendi, e mesmo assim a dor me chega, peraí, Deus está sendo injusto? Não. Se a causa da dor não está nesta encarnação, obviamente está numa encarnação anterior. Né? Aí, Kardec dá os exemplos aqui, um exemplo clássico para a gente, que é até um pouco óbvio, mas que ele precisa ser falado. Essas crianças que reencarnam padecendo dos maiores sofrimentos, crianças filhos de pais saudáveis que nascem com problemas respiratórios gravíssimos, crianças com pais saudáveis, com um DNA maravilhoso, nascem faltando braço, faltando perna, ou faltando tudo. Tem de tudo. Onde está a justiça divina? Onde estaria a justiça divina se aquele espírito está nascendo daquela forma, se, usando as palavras que ele usou aqui, se ele tivesse acabado de sair das mãos do Criador? Ele tivesse acabado de ser criado daquele jeito. Foi criado com defeito. Defeito de fábrica? É possível a fábrica de Deus ter defeito? Não é. É possível Deus ficar de perseguição comigo? Só comigo? Tá todo mundo... Às vezes, eu conheço uma pessoa que fala isso. Poxa, a impressão que eu tenho é que tá todo mundo feliz, só eu tô triste. Meu amigo, meu irmão, você está equivocado. Tá todo mundo triste. Porque todos nós estamos errando. Todos nós estamos em algum momento, em algum ponto, ferindo as leis de Deus. E se não estamos fazendo isso agora, que é difícil não fazer, né? Porque a nossa natureza ainda é muito rebelde diante da lei divina. Se eu não estou fazendo agora, eu já fiz. Eu preciso passar por aquilo. Por quê? Porque Deus está me castigando? Não. Porque Deus está me ensinando. Nem sempre a gente percebe na hora o que Ele quer que a gente aprenda. Mas aí vem a sabedoria dos orientais, né? Tem aquela árvore imponente, aquele tronco extremamente grosso, forte, poderoso, enorme. Quando vem vento, ela não se curva diante dele e ela quebra. O bambu, que é fininho, humilde, quando vem o vento, ele se curva diante do vento. Espera a tempestade passar e quando a tempestade passa, ele não quebrou. Tem até uma imagem que o pessoal divulga muito nas redes sociais, né? Que é um pássaro na chuva. Em algum momento fotografaram um pássaro na chuva, chovendo, uma chuva forte danada, e um pássaro, pequeno pássaro, cabeça baixa assim, água batendo dele, e o pássaro de cabeça baixa. Aí alguém escreveu, não sei quem foi, mas que está certíssimo.
Às vezes, tudo que a gente precisa fazer é abaixar a cabeça e esperar a tempestade passar. Agora, abaixar a cabeça é botar também, né, calçar a nossa sandalinha da humildade. Em vez de pensar assim, por que eu estou passando por isso, enchendo a boca para falar a palavra eu, né? E todos nós damos muita importância ao nosso ego. Por que a gente, em vez de fazer isso, a gente, diante do estudo desse capítulo 5 do Evangelho, a gente pega, estuda ele e fala, Senhor, obrigado, porque quem sofre está se quitando. Quem faz sofrer está se endividando. E quem está sofrendo está pagando. A gente costuma brincar, né, Dona Yara? Que tá melhor do que eu mereço, né? Como é que tá? Tá, tô melhor do que eu mereço. Né? E brincando, aí a gente vai brincando mais um pouquinho, ó, tô pagando só 1%. Né? Por que a gente brinca assim? Porque tem aqui uma parábola, né? Nesse capítulo falando assim, o reino de Deus é como, o próprio Cristo, obviamente, né? O reino de Deus é como um senhor a quem o seu servo deve uma quantia enorme. Né? E ele chega para esse servo e fala assim, paga-me o que tu me deves. E ele chega, Senhor, tenha paciência, eu quitarei minha dívida, eu pagarei tudo que devo. E o Senhor, compadecido daquele servo, perdoou-lhe a dívida. Perdoa a dívida, não, tudo bem, não precisa pagar não, pode ir. E aquele servo saiu de lá, encontrou um outro servo, irmão dele, a quem ele devia 10 moedas, e ele pegou pelo pescoço o outro irmão dele e falou assim, paga-me o que me deves. E o devedor, mas tem um pouco de paciência, eu vou pagar o que devo. Não, paga-me agora. E chamou os guardas e mandou prendê-lo pela dívida. Os outros servos ficaram chateados, né, impressionados com aquela atitude de um servo que acabava de ser perdoado pelo Senhor e contaram tudo para o Senhor. O Senhor chamou ele de volta e falou, servo mau, eu perdoei tudo que me devias porque me pediste. Deverias ter feito o mesmo com teu irmão. Agora você terá que pagar tudo que me deves. Estou falando com as minhas palavras, né? Não é? Mas observe essa analogia. Nós, quando estamos sofrendo, a gente não pede perdão a Deus. Meu Deus, me tira essa dor. Meu Deus, afasta de mim esse cálice. Né? Mas a gente não percebe o seguinte, quem sabe essa dor não está nos tirando de uma grande enrascada. Sabe por quê? Quando a gente pensa em Deus, quando a gente está na festa, ou quando a gente está ali padecendo. Imagina se a gente viver sem dores, sem tristeza, sem mágoa. O que a gente ia fazer, hein? Quantas dívidas a gente não iria criar novas? Já não basta essas que a gente carrega aí. Ó. Quantas, se a dor tivesse sido afastada de nós? Né? Então, nós temos as causas atuais das aflições. Obviamente que existe uma relação de causa e consequência entre as coisas, e a gente está cansado de ouvir, né? Nossos pais falavam, se eu soubesse o que eu sei hoje, teria feito tanta coisa diferente. Né? O filósofo Sêneca, né? Viveu na época de Cristo ali, né? Na verdade ele nasceu um pouquinho antes de Cristo, 4, 5 antes de Cristo, e ele tem um livro, um ensaio chamado, vê se eu lembro o nome, chamado Sobre a Brevidade da Vida. E ele discorre ali o pensamento sobre isso, e vai falando, poxa, mas a gente perde tanto tempo, já viu quanta besteira a gente vai inventando coisa para fazer? A vida não é curta, a vida é longa.
Só que a gente perde muito tempo fazendo o que não deve, fazendo o que não precisa, fazendo coisas inúteis, ou nada fazendo. A vida é suficientemente grande para a gente fazer tudo o que a gente precisa fazer. E a gente leva a vida toda para aprender a viver. E quando a gente está pronto para viver, já não tem mais tempo de vida. Daí a importância da gente estudar o capítulo 5 do Evangelho. E passar para os mais novos também, né? Para que eles aprendam logo isso aqui. Aprender a viver agora. Entendendo, bom, se eu começar já a evitar as causas atuais das aflições, eu já vou ter uma encarnação melhorzinha. E já vou preparar uma melhor ainda lá para frente. Né? As causas anteriores das aflições, a gente até citou um exemplo aqui, né? Das crianças que nascem sem ter feito nada nesta encarnação e de repente elas se veem cercadas, imersas ali numa dor terrível, né? Em provações extremamente complicadas. E aí a gente observa o seguinte: nascemos todos nós diante da dor, né? Porque viver é sofrer. Eu não conheço uma pessoa que não esteja sofrendo. Não conheço. Pode ser uma dor no joelho, uma dor de cabeça, um parente complicado. Algum tipo tem. Mas tem alguns que enfrentam com tamanha coragem, uma força, com uma pujança tão grande a dor, que parece que eles estão felizes. Aí aqui os espíritos falam, esses são espíritos arrependidos que aceitaram a provação ou a expiação que estão vivenciando. E estão ali agradecidos a Deus. Tem um vídeo circulando já há alguns anos na internet de um rapaz vendendo bala no trânsito. Um rapaz com todo tipo de paralisia. Todo tipo de paralisia. Ele tem muita dificuldade. Não sei se a paralisia dele é cerebral. Eu não sei exatamente o que é. Mas ele se desloca com muita dificuldade. Um jovem se desloca com muita dificuldade, com a perna presa assim, vai lá, vende a balinha dele com um sorriso nos lábios. Aí alguém se aproximou dele filmando e perguntou, mas e aí, como é que você não está triste, você não está sofrendo? E ele falou, olha só, se o meu Senhor Jesus sofreu tudo que sofreu, quem sou eu? Quem sou eu para reclamar? Não posso reclamar não. Eu sei que a vida é difícil, mas a gente vai dia após dia, Deus vai dando força. Tal. Falou algumas palavras nesse sentido, não lembro exatamente as palavras que ele falou. Mas olha que espírito resignado. Que espírito resignado diante da dor. Provavelmente não pôde estudar. É de uma região muito pobre, né? E estava lá vendendo a sua balinha, agradecendo a Deus por cada bala vendida. Cada bala vendida. A gente agradece o nosso prato de comida? Quando a gente para... Ai, meu Deus, tenho que fazer comida ainda, que droga. Olha só. Então, por que eu estou falando isso? Para a gente começar a ver que há momentos em que há bênçãos na nossa vida que a gente lida com elas como se fossem problemas. E, na verdade, o problema é não ter aquilo. Isso acontece, por exemplo, com aquele, aqui no Evangelho, no outro capítulo, fala sobre a cura de Ares, né? Que é um espírito que, ainda encarnado, ele ficou conhecido por praticar muitas curas e foi evocado numa determinada sessão com o objetivo de promover a cura, né, de algumas pessoas, inclusive de uma jovem que tinha ficado cega. E ele fala que pena, né? Tão jovem, teus olhos se fecharam. E ore e espere. Eu não sei fazer milagres sem que seja a vontade de Deus. Olha só. Quem sabe, isso ele falando, quem sabe se eu te abrir os olhos, você não vai se afundar em profundas dívidas perante a lei divina? Quem sabe?
Quem sabe não é essa dorzinha que eu sinto aqui no meu joelho direito que me impede de cometer determinados erros, né? Quem sabe não é, meu Deus, Deus me tirou, tinha condições financeiras assim, assim, assado, Deus me tirou isso. Quem sabe se Ele me mantivesse com aquelas possibilidades de manusear amplas quantidades de recursos, quem sabe eu não me afundaria no erro. E para nos proteger, vêm esses espíritos benditos que, em nome de Deus, presidem a nossa existência e cortam nossas asinhas. Por amor. E a gente reclama, e reclama. Quando a dor nos chega, falando que é fácil não, e nem estou falando que eu faço isso não, mas eu estou falando que eu preciso fazer isso. Quando a dor nos chega, a gente precisa primeiro agradecer. Eu já falei aqui, tinha um amigo da família da minha mãe, seu Manuel, já desencarnado, ele era espírita, um senhor muito pobre, e ele vendia biscoito Globo na praia. E ele era muito amigo da família da minha mãe, uma pessoa maravilhosa, e ele toda vez que ele batia, dava uma topada, alguma coisa assim, ele, graças a Deus, dorzinha maravilhosa. É claro que a gente não gosta de sofrer, eu estou brincando, mas ele realmente fazia isso. Mas percebam que por trás dessa reação daquele homem, humilde, né, extremamente amoroso, existe um conceito profundo nessa reação dele. Era uma topadinha, uma dorzinha no dedão do pé. Mas observa que ele tem o conceito dentro dele de que a dor não é uma coisa ruim. Eu não ia falar isso não, mas eu vou falar. E vou dizer mais. Não vai parar de doer, gente. Olha essa coisa horrível que eu estou falando, né, dona Zé? Não vai parar de doer. A gente, na semana passada que o senhor Arthur falou sobre o Brasil, Coração do Mundo, ele falou sobre o Brasil, Coração do Mundo e Pátria do Evangelho. Eu estou lembrando aqui agora. Conforme Jesus ia fazendo os planejamentos dele, e o Ismael também, olha, vamos fazer isso, vamos desenvolver o comércio. Jesus mandou Ismael desenvolver o comércio no Brasil para poder, porque enquanto, palavras de Jesus, né? Enquanto o meu evangelho não conduz os homens, as relações comerciais vão manter o equilíbrio para que as pessoas consigam, né, se manter ali na vida de relação e ir evoluindo. Aí o Ismael ali desenvolvendo São Paulo, ele pegou espíritos superiores, né? Fala assim, vocês vão reencarnar, você vai fazer isso, vai fazer, a sua tarefa vai ser essa, vai ser desenvolver, vai sair de lá de São Paulo, vai desbravar Minas Gerais, vai fazer isso. Aí, espíritos superiores sofreram pra caramba, sofreram barbaridade para poder atuando na obra de Deus. Sofreram muito. Espíritos já bem melhores que nós, né? Como é que é o nome daquela rodovia lá de São Paulo? Fernão Dias. Fernão Dias é um deles, né? E o próprio Jesus, olha o que Jesus passou na mão da gente. Um Espírito perfeito. Ele é o governador do nosso planeta. É o responsável. Ele nos adotou para conduzir o nosso processo evolutivo caridosamente. Olha o que ele passou. E ele está aí ajudando a gente até hoje. Enviando ajuda, auxílio, até hoje. A gente foi lá, tacou pedra na cruz e agora a gente pega, baixa a cabeça e fala, Jesus me ajuda, ele ajuda. Olha isso. E a gente reclamando. Então, aqui no capítulo 5, então, por isso eles falam o bem e o mal sofrer. O que é sofrer bem? Exatamente ter essa consciência de receber a dor, que não é gostoso não, dói, a gente pega, né? Se tranca num cantinho, vai, chora escondido, enxuga os olhos, vai, levanta e vai em frente.
agradece e vai em frente. Senhor, o Senhor é infinitamente justo e bom. Sei que tudo o que está acontecendo é para o meu bem. Obrigado por experimentar o teu servidor. Não é fácil fazer isso. Mas é esse caminho. E o mal pode ser o remédio, né? Nossas avós sábias falavam, né? Qual é o melhor remédio? A melhor cura? É o mais amargo. E é o mais amargo. E digo mais, a gente, quando a gente se arrependeu, falou, meu Deus, Jesus, me perdoa. Eu estou há 2000 anos falando mal do cristianismo. Me dá essa chance. Aí a gente pega, olha, quero nascer cego, surdo, mudo, aleijado, torto, com fome, com frio, com tudo ruim, tudo que tiver, bota aí para mim. Aí os espíritos bondosos que trabalham para Jesus falam assim, meu filho, calma, vamos devagarinho, vamos no cadinho, né, Dona Yara? Vamos no cadinho, vamos pegar esse cadinho aqui, ó. Vamos lembrar que Deus é o Deus da misericórdia. Então, vamos fazer o seguinte, você não vai nascer sem as pernas, não. Você vai nascer sem um dedo e você vai ter muitas oportunidades de praticar o bem. Lembre-se de que fora da caridade não há salvação. Vá, estude, trabalhe. Construa o que for necessário em favor do teu próximo. Pai, estaremos contigo. Estaremos contigo. Quem acha que está sozinho, não estamos, irmãos. Não estamos. Lembrando que, ainda aqui no capítulo 5, a felicidade não é deste mundo. E aqui, ele nos lembra, aqui eu já estou na... Esse capítulo é muito grande, né? Ele tem que ser estudado, não dá para falar em 1 hora sobre ele. Mas, quando a gente chega nas instruções dos Espíritos, que também precisa ser estudado, aí tem aqui o nosso... Como é que é o nome dele? Vou tentar ver aqui o nome dele. François Nicolas Madeleine. Ele era cardeal, quando encarnado. Ele fala, a felicidade não é deste mundo. Nem a fortuna, nem o poder, nem mesmo a juventude, nem mesmo a reunião dessas 3 condições tão desejadas dão felicidade a alguém. Olha só, eu posso ser jovem, rico, lindo, maravilhoso. Quantos suicidas existem no planeta Terra, neste momento? Tem todas as coisas. Todas. Tem os bens materiais mais valiosos. Mas não tem Jesus. Coração. Não tem o conhecimento do cristianismo ou de alguma outra doutrina que seja, né, que tenha por objetivo melhorar o homem. Vazio. Vazio. Tem um escritor protestante, ele não é brasileiro, esqueci agora o nome dele, ele fala uma coisa muito bonita. No coração do homem tem um vazio na forma de Deus. O coração do homem tem um vazio que tem um formato de Deus. Pensa bem sobre isso. Exatamente o que falta no coração do homem. E o vazio que nos afeta, que nos atinge, é a falta de Deus. Como é que eu vou buscar isso? Levanta, sacode a poeira da volta por cima, estuda e serve, como o Chico Xavier falava, né? O espírita, ele chora escondido, depois seca as lágrimas e vai sorrindo atender o povo. Esse é o caminho. Vai continuar doendo.
mas dói menos. Dói menos. Lembra quando o nosso filho machuca o dedinho lá? Machuquei o dedo. Aí, vem cá que o papai dá um beijinho. Dá um beijinho. Passou. Dói menos. Porque ele se convenceu de que dói menos. Ele vê naquilo ali a consolação que ele precisava e caminha. O nosso beijinho no dedinho está aqui, ó. O Evangelho segundo o Espiritismo. A gente precisa de doses diárias na veia de Evangelho segundo o Espiritismo. A gente leu o capítulo 5 e não foi por acaso. Quando a gente acaba de ler o capítulo 5, já ingressa no capítulo 6, porque a gente aprende a lidar com os problemas e depois vai encontrar consolação. Nós vamos vencer, todos nós, meus irmãos. Nós vamos vencer. A vitória é nossa. A gente só vai escolher se a gente vai sofrer mais ou se vai sofrer menos. Se a gente escolher o caminho do bem, servindo, amparando, evitando a reclamação, porque isso também é falado aqui no capítulo 5 do Evangelho. A vitória é daquele que sofre sem reclamar, porque entende que a dor lhe chegou não é por uma questão de injustiça, ainda que ache injustiça entre os homens, existe uma lei muito maior que está colocando todos nós em confronto uns com os outros, mas não de uma maneira aleatória. Tudo atendendo aos propósitos do nosso processo evolutivo, em favor, atendendo às determinações de Deus. Outro exemplo que é dado aqui no capítulo 5 é sobre a morte de pessoas prematuras. Morte prematura de pessoas, né? Apesar que antigamente diziam que ninguém morre de véspera, né? Mas não pode, né? Aí a gente ouve falar, também é citado aqui isso, aquela máxima: poxa, se fosse um homem de bem, teria morrido. Né? Se fosse um homem de bem, teria morrido. E é verdade isso? É verdade. Ele fala aqui, olha, estás com a razão. Porque quanto menor a necessidade de sofrer, de passar por determinadas circunstâncias na nossa existência, menor é a necessidade do nosso tempo aqui. Quanto tempo a gente passa na escola? Tempo necessário, né? Terminando, já aprendemos aquilo, a gente sai da escola e vai fazer o que tem que ser feito. Né? E nós não estamos numa escola, num hospital, num presídio, tudo isso junto, como fala aqui. Né? Então o que acontece? Imagina a seguinte situação: eu e a Dona Yara estamos presos. estamos no presídio. E a Dona Yara é muito minha amiga, né? Só que eu fui condenado a 20 anos. Fui condenado a 20 anos e a Dona Yara foi condenada só a 10. Aí, passados os 10 anos, a Dona Yara vai ser posta em liberdade. Só que eu gosto tanto da Dona Yara. Dona Yara, não vai embora não, fica aqui comigo. Fica aqui presa, fica aqui no presídio comigo, gosto tanto da senhora. Né? E aí? É isso que... Esse é o sentimento que os espíritos fazem em paralelo aqui, né? Que a gente tem diante da questão da perda, né, do ente querido, seja uma perda prematura ou não, né? Não existe perda prematura, pelo menos não nesse conceito de foi antes do tempo, não existe. Vai quando tem que ir. Né? E se fosse aqui, provas voluntárias o silício, o verdadeiro silício, né? É permitido diminuir o rigor das provas dos outros? E aí? Imagina, tem um irmão sofrendo ali com fome. Eu tenho um prato de comida para dar a ele, mas eu não vou dar não. Sabe por quê? Se Deus colocou ele ali, é porque ele tem que passar por aquilo. Esse pensamento está correto? Não, óbvio que não. Quem sabe não foi Deus que me colocou ali, olha, você tem a possibilidade de ajudar teu irmão, ele precisa de ajuda, vai lá.
Você precisa da oportunidade de fazer o bem a ele e ele precisa da sua mão. Ele precisa do seu amparo. Vocês precisam um do outro. Né? É isso que ele fala aqui. Então deve-se por fim a aprovação. Aí ele entra numa discussão aqui muito mais profunda. Né? Então, por exemplo, ele fala da eutanásia. Né? Uma pessoa está doente, está desenganado ali pelos médicos, os médicos já garantiram, olha, não vai sobreviver. Daqui a pouco ele está partindo. O que a gente faz? A gente vai lá e desliga as máquinas para morrer logo? Ou então vai dar logo uma injeção nele para ele partir, para libertar esse espírito? O que a gente faz? Isso é permitido? Não. E é isso que ele fala aqui. Quem somos nós para garantir que realmente ele vai partir? Não pode Deus, de repente, fazer uma reviravolta na vida daquele homem, levar ele até a beira do abismo, até a beira da morte, provocar toda uma mudança na mentalidade dele, trazer ele de volta e botar ele nos eixos? Pode. Deus tem seus desígnios e seus métodos. Quem sou eu para contestar? E o que mais tem é história aí, né, nesse sentido. E tem gente que defende muito essa ideia, né, da eutanásia para diminuir a dor do outro, né? Só que nós não fazemos ideia daqueles minutos finais, como eles podem fazer falta para esse espírito, né? E o relato da espiritualidade, há relatos da espiritualidade de como foi diferente a chegada de determinados espíritos no plano espiritual, porque no minuto final ele se deu conta de algo. No minuto final. Já chega com outra consciência no plano espiritual. Isso pode poupar séculos de sofrimento para ele. Então o que a gente tem que fazer? Eutanásia? Não. Agora, estender a mão, oferecer o amparo, obviamente, aí é o que nos cabe, né? Sacrifício da própria vida. Ainda no capítulo 5. Eu tô pulando um monte de coisa, não repara não, é que para a gente poder andar o máximo possível, mas todo mundo depois tem que dar uma lida em casa. Sacrifício da própria vida. Né? Aí os espíritos falam, vem cá, perguntaram para os espíritos, né? E aí, eu posso... É lícito eu sacrificar minha própria vida? A resposta, como toda boa resposta, os advogados que falam isso, né? Como toda boa resposta, a resposta começa pelo depende, né? Vamos supor, um homem está lutando pelo seu país, né? Mas ele quer morrer. Ele não quer mais permanecer naquela situação, ele quer morrer. Ele pega e se lança em condições no campo de batalha para que ele seja atingido. E aí, ele morreu com coragem de lutar pelo seu país ou isso é um suicídio? É um suicídio, né? E daí que vem a palavra depende. Tudo depende da intenção dele. Né? Qual o objetivo? Qual é o meu objetivo? Se o meu objetivo é realmente permanecer, né? E ele até usa o exemplo aqui, se ele realmente estiver ali com a intenção de lutar pelo país dele, ele não vai se lançar, ele vai querer permanecer vivo para continuar defendendo a pátria dele, né? Então, é interessante esse ponto para a gente verificar também essa questão da intenção da gente. Qual é a nossa intenção? Né? É claro que a gente está sempre errando. Nem sempre a gente erra porque quer, porque não quero saber, vou errar. Não é assim. A gente erra na maioria das vezes sem querer. Né? Mas o que vai definir o tamanho do endividamento da gente diante da atitude errada que a gente cometeu é exatamente o nível de consciência que a gente tem a respeito daquilo. Até que ponto eu sei que isso é errado? Né? Quando os fariseus perguntaram para Jesus, então nós também somos cegos? Aí não, e é por isso que vocês são mais culpados. Se vocês fossem cegos, vocês não estariam enxergando. Mas vocês enxergam, então vocês são culpados por isso. Agora, se eu sou ignorante, eu realmente não sabia daquilo, não deixo de ter responsabilidade sobre as minhas escolhas. Mas e aí, eu sou tão culpado quanto o espírita que estudou, leu, e mesmo assim foi lá e fez?
cometeu o erro, nós temos uma responsabilidade muito grande. Deus nos colocou aqui não foi à toa. Deus não colocou a doutrina espírita na nossa caminhada sem motivo. Nós precisamos muito disso. Nós precisamos muito desse ensinamento. Vamos estudar. Vamos levar o Evangelho para dentro das nossas casas. É muito importante isso. Quando a gente começa a estudar o Evangelho dentro de casa, os espíritos do Evangelho vão até nós. Trabalhadores do Evangelho, os espíritos defensores da causa de Jesus, eles vão até nós. Estudar conosco. Se a gente se equilibrar o bastante e começar a fazer toda semana direitinho, ali, então, naquele dia, naquele horário, vão os espíritos bons, se a gente já estiver mais equilibrado, já começa a levar espírito necessitado para assistir também, e daqui a pouco a gente está ajudando e nem sabe a quem está ajudando. A dor, ela vem para nos fazer olhar para o alto. Se a gente não sofre, a gente não evolui. Essa é uma realidade. Essa é uma realidade. Se a gente não necessitar do pão, a gente não produz. Se a gente não quiser melhorar as nossas condições de permanência na Terra, nós não labutamos. E é por isso que Deus nos impulsiona através das necessidades, através da dor. Compreendendo isso, a gente já começa a confiar na justiça divina a respeito do que está acontecendo nesse momento conosco, seja lá o que for. Seja lá qual for essa dor que está aí, no fundo de cada coração, dos nossos corações. Essa dor que está aí agora, ela é um presente de Deus para te mostrar alguma coisa. Se a gente voltar o pensamento para o alto, meu Deus, estou sofrendo, mas eu sei que estou sofrendo por uma causa justa e nobre que o Senhor tem para mim. O que o Senhor quer que eu aprenda? O que o Senhor quer que eu veja? Me ajuda a enxergar, eu não estou vendo. Que males estão sendo evitados na minha caminhada porque o Senhor me colocou essa dificuldade à frente? E nesse momento, elevando o pensamento dessa forma a Deus e pedindo não a remoção da dor, a remoção do problema, mas a força e a coragem para caminhar. Com dor ou sem dor, com dificuldade ou sem dificuldade, caminhar para Jesus. Como ele nos chamou, não nos chamou? Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos. Sois bem-aventurados, vinde a mim, e eu vos aliviarei. Meu jugo é suave, meu fardo é leve, vinde a mim. Então Jesus trazendo para o nosso linguajar de 2023, Jesus está de braços abertos falando, vem para mim. Vem para mim. Eu vos aliviarei. Não vou fazer, estalar o dedo e fazer sumir tua dor, não. Mas eu vou te elevar o nível de consciência de tal forma que você vai compreender que essa dor é uma bênção de Deus. Em vez de sofrer pela dor, você vai agradecer e vai caminhar. Vai enxugar as suas lágrimas. Vai respirar fundo. E vai dizer... Vai dizer assim...
O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente em águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. E a consolação imediatamente invade a nossa alma. Imediatamente. Eu agradeço muito a oportunidade que Deus tem me dado de ter conhecido aqui a Fundação Pinho de Amor. Tomar a liberdade aqui, não sou ninguém para fazer isso, mas eu vou tomar a liberdade de fazer um convite a todos. Essa casa está precisando muito de ajudantes. Famílias inteiras se alimentam graças ao trabalho de pessoas abnegadas que vêm aqui, ajudam como podem. Uns trabalham muito, outros trabalham pouco, mas todos que vêm ajudam de alguma forma. E a Pingo de Amor precisa da ajuda. Nós precisamos de braços, precisamos de corações, precisamos dos irmãos, para levar a palavra amiga, tanto a famílias assistidas quanto a nós mesmos. Aqui a gente vai se ajudando, né, Daniela? Tia G, a gente vai se ajudando, a gente se consola, a gente se ampara. E é uma grande oportunidade de trabalho. Muita gente ainda pode vir a ser ajudada. O mundo não está fácil. Os tempos são chegados. Muitas turbulências estão se formando aí, muitas tempestades. Muita gente vai precisar de nós. Esse trabalho, começado pela Dona Yara, pela Dona Vera, Tia G, Dona Zélia e outros, ele tem um potencial absurdo de levar o pão do corpo e o pão da alma para muita gente. Quem puder lançar a mão aí de algumas horinhas na semana, né, Dona Yara? E ajudar como puder. Todos nós temos as nossas responsabilidades, a nossa vida de relação lá fora, as nossas complicações, nossas dores. Mas é uma grande oportunidade da gente já começar a semear. Porque sofrer bem para poder colher os benefícios desse sofrimento não engloba somente a genuflexão, né? Colocar-se de joelhos ali, agradecer a Deus pela dor. Isso é legal, a pessoa agradecer de coração, né? Sinceramente, compreendendo que aquilo é justo e que aquilo é bom, porque vem de Deus. Mas a prática da caridade, é a chave da salvação. É a chave de um futuro melhor. Mesmo assim, nós vamos ter trabalho, tá? Vai ter trabalho, a gente vai reencarnar, aí a gente vai evoluir a beça, depois que a gente evoluir a beça, a gente vai ter que reencarnar para desenvolver projetos em nome de Deus, da espiritualidade superior. O trabalho não para, mas a dor cessa. A dor cessa. Porque a gente compreende que aquilo é necessário e que já não chega num ponto que já não afeta mais.
já não dói. Como se o espírito ficasse calejado, né? Então Cristo vem, reencarna na Terra, passa por tudo que passou. Ele poderia, num estalar de dedos, fazer cessar toda a dor, fazer cair todos os exércitos em volta dele. Mas ele não. Ele sabia que ia ser crucificado. Ele sabia o que iria representar. Ele sabia o que iria representar a dor que ele estava passando e a cruz. Quem de nós, olha só como foi importante tudo que ele passou para a nossa formação espiritual. Quem aqui sofreu mais do que Jesus? Por isso, ele é o nosso guia e modelo. Se ele não tivesse sofrido tanto, muitos de nós iriam falar assim, mas eu sofro muito mais do que Jesus sofreu. Ele não sabe o que ele está falando. Ele sabe o que ele está falando. Então, existe um projeto que é dele mesmo. Ele sabia, ele desde que se apresentou, ele falou, eu sou o Cordeiro de Deus. Muita gente, eu já vi algumas pessoas interpretando que ele é o Cordeiro porque ele é manso. Ele é puro e manso de coração. Mas a questão do Cordeiro não é porque ele é puro e manso. A questão do Cordeiro é porque ele é sacrificado. Os hebreus sacrificavam os cordeiros. Ele veio para ser sacrificado, ele sabia disso. Ele se apresentou para isso. Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo, né? A gente já ouviu muito isso. Então, meus irmãos, eu agradeço a atenção de todos. Deixo mais uma vez aí o convite. Quem puder colaborar de alguma forma, aí, procura a Dona Yara, procura a Dona Vera, Tia Argia, Dona Zélia. Olha, o que eu posso ajudar? Dá uma ajuda. Dá uma ajuda pra gente. Todos nós precisamos muito. E tem muita gente aí fora passando pelos maiores absurdos, coisas que a gente nem imagina. O que a Dona Yara ouve de história aqui. A Dona Yara sai daqui, sabe, tendo que... segurando a onda para não despencar, né, Dona? Muita gente precisando da gente. Vamos aproveitar essa oportunidade de trabalho, no bem, fazer o nosso cadinho e estudar o Evangelho. A dor que chegar. Lembra desse papo da gente? Foi muito bom ter a oportunidade de falar sobre isso hoje para mim. Muito bom. Muito bom mesmo. E eu precisava muito. Então eu agradeço a Deus a oportunidade, agradeço a casa o convite. E peço ao nosso Mestre Jesus que abençoe a todos nós. E seja lá quais forem as pedras que se apresentarem no nosso caminho, que a gente saiba. Se der para desviar, a gente desvia. Se não der, a gente sobe, atravessa. Se for pequenininha, a gente pisar, doeu o pé. Obrigado, muito obrigado. Eu precisava disso. E da sabedoria para eu entender por que eu pisei nessa pedra. E a sabedoria vem. E junto dela a força e a coragem. Deus nos abençoe a todos. Muito obrigado pela atenção. Com muita emoção, pedir a todos os presentes, vamos orar, fazer a oração que Deus nos ensinou, todos juntos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa desencarnação. Assim seja, graças a Deus. Nos proteja, Senhor. Leva-nos até os nossos lares. Envolva-nos na paz, na harmonia e no perdão. Alivia nossas dores, nossas angústias e as nossas aflições. Obrigada, Senhor, por tudo. Assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Vamos para a segunda parte, passe magnético. Desculpa, mas eu estou muito emocionada hoje, gente.